Duas investigações estão em andamento no terminal da Ultracargo na Alemoa, em Santos, para descobrir as causas do incêndio que completa um ano amanhã. Os trabalhos são comandados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Os tanques retorcidos ainda podem ser vistos. O cenário é bem parecido com aquele após o término do incêndio. Somente no mês passado, a Justiça liberou a área para que a empresa fizesse a limpeza e para que peritos tivessem acesso aonde começaram as chamas. Até agora, 3 perícias foram realizadas e uma outra está marcada para segunda-feira. Participam representantes do Ministério Público, da CETESB, da Ultracargo, do fabricante de bombas hidráulicas, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e da seguradora. Ainda não há prazo para a conclusão dos trabalhos. O incêndio na Ultracargo começou no dia 2 de abril e levou 9 dias para ser extinto. As chamas atingiram 6 tanques de etanol e gasolina. Ninguém se feriu gravemente, mas 6 toneladas de peixes foram mortos na região por causa do uso da água para conter as chamas. 140 bombeiros trabalharam todos os dias. Foram usados cerca de 500 mil litros de espumas especiais, além de quase 1 bilhão de litros de água do mar. A CETESB multou a Ultracargo em 22 milhões e 500 mil reais devido aos prejuízos causados ao meio ambiente. Já a Prefeitura aplicou uma penalidade de 2 milhões e 800 mil reais ao terminal. O vírus chikungunya já circula na Baixada Santista. A região possui 16 casos confirmados. 11 deles são em Cubatão. A situação preocupa as autoridades em saúde da cidade. De acordo com o secretário da pasta, todos os casos confirmados de chikungunya são de pacientes vindos do nordeste do país. Quando a gente diagnostica um caso que é da origem da cidade, a palavra bonita é autóctone, nós identificamos a região onde essa pessoa mora ou circula e tenta fazer um bloqueio com larvicida, com fumacê, com aerosol que mata o adulto do mosquito, para que esse mosquito não se contamine com chikungunya e não transmita para outras pessoas. Quando ele é importado, quer dizer, ele veio de uma outra cidade, ele já passou por esse período de transmissão. Então a gente não consegue pegar essa cadeia. Mesmo assim, a região em que ele está vivendo é observada com mais cuidado. Benjamin Lopes diz ainda que existe mais um caso em análise no Instituto Adolfo Lutz. Ainda existe um caso em análise, é isso? Sim, nesse momento tem um caso em análise, aparentemente sem grandes complicações. Além de Cubatão, a chikungunya chegou no Guarujá. Até o momento, são 5 casos confirmados na cidade. A maioria dos pacientes adquiriu a doença na região Nordeste, mas um dos casos pode ter sido contraído na nossa região, o que, segundo especialistas, indica que o vírus já circula por aqui. Onde você tem o Aedes e tem migração populacional, isso vale para o Brasil inteiro, o vírus se espalha. Lamentavelmente. O Aedes ele veio para ficar, o mosquito transmissor, o vetor, e lógico que essas migrações internas fazem com que o vírus circule. De acordo com o médico, o número de pessoas infectadas pode ser ainda maior na Baixada Santista. Isso porque muitos deles não passam por teste de sorologia. Caso para ele entrar na estatística, o Adolfo Lutz tem que confirmar, você tem que preencher todo uma regra de coisas, papéis apropriados, né, fichas de notificação sobre a doença. E a notificação dos casos internados que é feita. Então, deve ter um sem número de casos não internados e que a gente não notifica e não conta. O vírus chikungunya é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e do zika vírus. Os sintomas dessas doenças também são parecidos. De acordo com o especialista, a chikungunya provoca mais dores de articulação do que as outras duas. O diagnóstico feito pelas situações clínicas, né, febre, manchas ou pintas vermelhas no corpo, que a gente chama exantemas, dor de cabeça, dor no corpo e, em especial, de forma marcante, que ajuda às vezes diferenciar um pouco de dengue ou até de zika ou outras viroses, é a forte e intensa dor articular, como se fosse um reumatismo agudo, entre aspas, febril, né? E com bastante limitação de movimentos nas articulações, pequenas articulações das mãos, dos punhos, cotovelos,
quadril, joelho. Tem pessoas que ficam, como a gente fala popularmente, entrevadas, aliás. A melhor forma de evitar essas doenças ainda é combater a proliferação do mosquito. Trabalho insano, repetitivo, dioturno e que exige a conscientização, o foco de todas as pessoas. Se você mora numa casa, você tem que ser o agente de combate ao vetor na sua casa e o vizinho na casa dele, porque não adianta você combater bem na sua casa e o vizinho ser um porcalhão. 2 pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na madrugada de hoje na rodovia Cônego Domênico Rangoni, próximo a Cubatão. Outras 2 vítimas ficaram feridas, foram encaminhadas ao pronto-socorro da cidade e estão em observação. Segundo a Ecovias, o caminhão diminuiu a velocidade e o carro que seguia atrás não conseguiu frear e bateu violentamente no veículo. A rodovia ficou com 2 faixas interditadas por 1h30. Representantes da Prefeitura de São Vicente se reuniram hoje com o proprietário do imóvel onde funciona a rodoviária da cidade. A administração afirma que o local vai funcionar por mais alguns dias até ser desativado. Hoje de manhã, eram poucos os passageiros que se arriscavam a tentar embarcar na rodoviária de São Vicente. Dona Aparecida conseguiu. Eu vim ontem aqui para confirmar se hoje ia ser aberto ou não. E o que te disseram ontem? Disseram que era para vir, mas não tinha certeza. Não era certo, mas mesmo assim eu arrisquei e vim. As passagens de ônibus continuam a ser vendidas somente para o dia, diretamente com o motorista e no dinheiro. Isso porque, como nada ainda foi definido, a rodoviária pode fechar a qualquer momento. As portas da entrada principal já estão trancadas. Os guichês, a lanchonete e todo o resto já fecharam. Neire e Paulo moram no interior de São Paulo. Eles voltaram de uma viagem de navio pela manhã em Santos. Pegariam o ônibus e seguiriam para casa no final da tarde. E ficaram frustrados ao saber que não teriam onde deixar as malas para passarem o resto do dia passeando pela cidade. Não tem guarda-volume, nós não sabemos o que nós vamos fazer. Né? Tem que ficar aqui com mala grande o dia todo. A gente saiu de Itapeva já sabendo que seria para São Vicente. E também não sabíamos se a rodoviária estava para fechar, entendeu? Estamos aqui, hoje pelo visto vamos conseguir embarcar na rodoviária. Se fosse amanhã a gente não sabe. Ontem seria o último dia de funcionamento da rodoviária de São Vicente. O local deve fechar as portas porque a prefeitura não paga o aluguel do imóvel há 28 meses. A dívida ultrapassa os R$2 milhões. A Prefeitura informou por meio de nota que a Secretaria de Trânsito vai implantar a sinalização de embarque e desembarque de ônibus próximo ao mercado municipal na próxima semana. Os bilhetes serão vendidos na Praça João Pessoa em caráter emergencial até que um novo endereço seja escolhido em definitivo. Os caminhoneiros terceirizados que fazem a coleta de entulho em São Vicente voltaram a trabalhar ontem à tarde. A categoria entrou em acordo com a Codesave. A empresa estava sem pagar pelo serviço há 4 meses. Hoje foi feito um mutirão em alguns bairros da cidade. O entulho acumulado em 10 dias de paralisação é retirado aos poucos. Hoje pela manhã, os trabalhos se concentraram na praia e no centro de São Vicente. De acordo com o assessor de imprensa da Codesave, os caminhoneiros que prestam serviço terceirizado aceitaram a proposta da empresa de pagamento escalonado. Os 4 meses que estavam em atraso foi efetuado o pagamento de 1 mês e os outros 3 meses foi feito um escalonamento que os próprios proprietários de caminhões e máquinas aprovaram e por essa razão voltaram ao trabalho ontem. Os mutirões para retirar entulho nos bairros devem ser feitos de acordo com um cronograma. Esse mapeamento está pegando bairros da cidade náutica, próprio centro da cidade, Vila Valença, Vila São Jorge, Cachapoã, Praia, são os locais onde a gente tem o maior número de denúncias. Apesar da volta do serviço de catatreco, o representante da Codesave não acredita que o entulho vai desaparecer rapidamente das ruas. Infelizmente, São Vicente, ela sofre já há décadas com esse problema do descarte irregular, não é? Faço um apelo para o munícipe
para que ligue para a Codesave, faça a sua reclamação formal na Codesave. Porque é através dessa reclamação formal que a gente tem como mapear aquele bairro que está mais prejudicado com relação ao descarte irregular nas vias públicas. Ele lembra que o descarte irregular de entulho é considerado crime ambiental. Já existe lei municipal com sanção prevista e essa multa ela varia de R$ 750 até mais de R$ 1.500. Nesse momento é realizada uma audiência pública para discutir o dissídio dos servidores de Cubatão. Pela manhã, um grupo de trabalhadores realizou um protesto na frente do Paço Municipal. O grupo impediu a entrada e saída de pessoas da prefeitura por cerca de 30 minutos. A categoria pede 10% de dissídio. Eles afirmam que a administração municipal ofereceu 3%. O prazo para a prefeitura conceder o valor encerra na próxima terça-feira. Por meio de nota, a Prefeitura disse que negocia com o Sindicato dos Servidores Públicos de Cubatão e que está empenhada em encontrar uma proposta que seja realista e vantajosa para o servidor. Moradores do Jardim São Manuel, na Zona Noroeste, em Santos, convivem diariamente com um problema que parece estar longe do fim: estacionamento irregular e abandono de caminhões. Estes caminhões estão no mesmo lugar há meses. Alguns já estão enferrujados e sem as mínimas condições de circulação. Mesmo com o pedido dos moradores para que os veículos fossem removidos, nada foi feito. Ninguém resolve, e os caminhões vão acumulando e fica esse cemitério de caminhão aqui na frente do bairro. A gente vem passando isso daí há mais ou menos uns 10 anos, mas piorou agora. Os moradores já não sabem a quem recorrer, porque quando o problema é no bairro, a responsabilidade é da CET, mas quando é na rodovia, a concessão é da Ecovias. E quando os caminhões ficam no meio do caminho, aí ninguém resolve. Ficar jogado aí, né, criadores de dengue, à noite, mendigo ficar à noite aí, ladrão, né? Ficar perigoso, né? Em agosto do ano passado, Wanderson enviou um e-mail para a Ecovias pedindo a remoção dos veículos. A promessa era que os funcionários iriam verificar a situação, mas... Fiz uma reclamação, abri um protocolo solicitando a presença de alguém aí da fiscalização para que eles fizessem pelo menos um guarda-reio aqui, como fizeram no Piratininga. Lá foi proibido, eles fizeram um cercado com guarda-reio, onde hoje não é mais permitido estacionar ou abandonar os caminhões lá, como estão sendo feitos aqui. Além do abandono, os moradores enfrentam um outro problema com os caminhões: a fila que se forma na entrada do bairro. Este vídeo, gravado por um morador, mostra que o ônibus e os carros são obrigados a invadir a contramão para desviar dos caminhões estacionados no meio da pista. Os caminhões param na rua, é obrigado os ônibus a entrarem na contramão, a gente invadia o acostamento, então o pedestre anda no meio da rua, ciclista no meio da rua, vira uma confusão terrível e pode causar acidente. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos disse que o trecho é administrado pela Ecovias, onde a CET não pode atuar. A Ecovias esclarece que sempre que identifica situações como a mencionada, aciona a Polícia Militar Rodoviária, bem como as empresas que recebem e manuseiam as cargas em busca de minimizar os impactos da situação. A subseção Santos da OAB tem novo presidente, o advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues. O juiz federal Tiago Bolonha Dias, da 21ª Vara Federal, derrubou a liminar que estendia o mandato da diretoria 2013-2015 até a decisão final sobre o caso. Ele também extinguiu o processo no qual a Chapa 2, impugnada pela Comissão Eleitoral da OAB, alegava que não havia tido direito de defesa. A eleição da OAB aconteceu em novembro do ano passado. A Chapa 2, após ser cassada, conseguiu participar da votação e conquistou 58% dos votos. Por meio de mandado de segurança, permaneceria no cargo até que o processo fosse concluído, mas esta decisão foi revogada hoje. Para saber mais sobre o assunto, recebemos o advogado Luiz Fernando Rodrigues, novo presidente da OAB Santos. Luiz Fernando, boa noite, obrigado por participar conosco. De que forma a chapa OAB Santos por você recebeu essa decisão de hoje, Luiz Fernando? Em primeiro lugar, boa noite, Irineu, sempre uma satisfação estar com você no programa, sempre nos recebeu de portas abertas.
É extremamente gratificante ver reconhecida que todo o trabalho nosso em prol da legalidade, em prol de um processo democrático justo e eficiente, fosse apurado pela Justiça de forma meritória, analisando o mérito da questão, analisando que a chapa adversária teve todas as condições de recurso, teve condições de contestação, de impugnar as acusações que foram feitas pela nossa chapa, e a Comissão Eleitoral de São Paulo julgou a chapa 2 como desmerecedora de participar do pleito. Então, com gratificação, com um sentimento de justiça, em que a legalidade foi cumprida e que a decisão judicial veio em favor de toda a advocacia. Agora, Luiz, essa é uma decisão imediata ou há um procedimento daqui para frente em relação à sua posse, no caso, na presidência? Não, o que está valendo hoje é a decisão da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, que me declarou vencedor por conta das 2 cassações que teve a chapa adversária. Essa decisão, ela vale já de forma imediata. Existe a possibilidade de um recurso no próprio mandado de segurança, mas sem efeito suspensivo. As hipóteses de efeito suspensivo são muito raras, então nós vamos aguardar os próximos dias. E existe ainda um recurso ao Conselho Federal pela chapa adversária, mas sem efeito suspensivo, isto é, hoje, a decisão que cassou as 2 liminares em favor da chapa do Rodrigo Julião não existem mais, foram cassadas e a chapa 1 é a vencedora do pleito nas eleições da ordem. Mas como você colocou, eles podem ainda recorrer, mas mesmo eles recorrendo, não há, no momento, um efeito suspensivo, no caso, quer dizer, de afastar você da presidência. Exatamente. A decisão da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo tem plena eficácia e já está valendo. Você acredita que haja uma reviravolta nesse sentido, Luiz? Olha, na justiça tudo é possível, mas não acredito, porque todos os fatos e fundamentos jurídicos apontados no mandado de segurança foram demonstrados e foi provado a exaustão todas as situações de irregularidades e que foram graves e não foram poucas, foram 14 itens de irregularidades durante a campanha que cassaram o registro da chapa adversária. Então, foi julgado pela Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, foi julgado pela Justiça Federal da capital. Então, existe aí todo um panorama em que o respeito ao devido processo legal, ao processo eleitoral, foi descumprido pela chapa adversária e exaustivamente comprovado. Então, eu acho muito difícil haver uma reviravolta, mas dizer que é impossível é difícil. Caso se confirme a situação que nós temos hoje, Luiz, quais seriam aí os seus primeiros passos? O primeiro passo é reunificar a classe, chamar todo mundo para trabalhar, unificar todas as posições, porque hoje em dia só temos uma cor para defender, são as cores da OAB. Não há mais chapa 1, chapa 2, e sim Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos. Segundo passo... A classe terminou dividida, Luiz, você diria? Depois dessa eleição? Evidente, há um aspecto de torcida, né? Para uma chapa, para outra chapa, e foi uma eleição acirrada, foi uma eleição que teve uma disputa também na esfera administrativa, porque houve, por parte do meu adversário, comprovadamente, reiteradas ofensas às regras eleitorais. A regra não vale só para mim, vale para ele também. E eu não sofri nenhuma impugnação durante a campanha. Segui a regra como ipsiliteris, enquanto que a outra parte simplesmente desconheceu as regras quando eram desfavoráveis a ele e pedia que a nossa parte cumprisse as regras. Então, houve ali um sentimento por parte de alguns, de que a parte tendo buscar na justiça uns direitos e não ficou bem aceito isso pela parte, mas acho que isso passa... Como superar, então, justamente essa divisão agora, Luiz? Superar é trabalhando em prol da advocacia, abrindo os espaços para todos os segmentos da advocacia, para vários colegas que até participaram das eleições em diversos lados, aí no outro lado, trazer aqueles que querem o crescimento da classe, querem a defesa das prerrogativas, querem o engrandecimento da OAB, todos terão espaço na ordem. Essa é a principal tônica, não haverá um revanchismo, haverá uma união entre todos aqueles que querem a advocacia sempre em prol de você, advogado. Agradecer aqui o doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, novo presidente da OAB Santos, pela entrevista. Uma boa noite e obrigado. Eu que agradeço, Irineu, e sempre estarei à disposição quando chamado. Nós agradecemos. Futebol. O Santos goleou ontem a Ferroviária por 4-1 na Vila Belmiro e garantiu classificação antecipada para a segunda fase do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Peixe alcançou o primeiro lugar do Grupo A com 26 pontos.
A Ferroviária abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça do atacante Thiago Marques. O Peixe empatou já na segunda etapa com o Zeca. O lateral deu um belo corte e chutou cruzado de dentro da área. Paulinho colocou o Santos na frente na sequência, após aproveitar rebote do goleiro do Interior. 4 minutos depois, Paulinho marcou de novo. A Ferroviária errou a saída de bola e Joel deu assistência para o atacante, que só teve trabalho de empurrar para as redes. Nos acréscimos, Gabigol deu números finais à partida em cobrança de pênalti. Santos 4, Ferroviária 1. O alvinegro praiano volta a campo no domingo, fora de casa, contra o Capivariano, às 6h30 da tarde. O Palmeiras também entrou em campo ontem no Pacaembu. A equipe da capital venceu o Rio Claro por 3-0.